Olá, queridos ouvintes. Entramos minutinhos atrasado, mas fico muito feliz com a sua companhia. Tá começando Ferramentas da Consciência. E esse programa, né, José, como a gente sempre diz, tem o objetivo de levar para você uma solução. Porque a gente tem muitas questões, né? E a gente fica em busca dessas soluções. E hoje é por isso que a gente está recebendo o amigo Eduardo Tatibana, né? Bom dia. Criador do método Kiai, que tem como principal objetivo também levar essa solução para você. Kiai é a esperança, né, Eduardo? Obrigada, viu? Obrigado. Tá, Kiai é a esperança, Kiai é a oportunidade. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Kiai. O Kiai é uma força do macrocosmo, do universo, no microcosmos aqui, que os orientais chamam de Tanden, que é a chakra, o esplênico, tem um plexo esplênico, que se usa no karatê, judô, aikido, nas artes marciais se usa muito o Kiai. Mas eu crio o Kiai para limpar o teu passado, porque o passado é o presente na forma de dor, o passado é o presente na forma de artrite, artrose, fibromialgia, de depressão, tá? E mesmo, por que não, de um câncer. Só que no caso de um câncer é o meu antepassado, porque o meu passado e o meu antepassado também é o meu passado. Então, a gente tem essa possibilidade de limpar o passado, né? E que é uma ferramenta que me possibilita limpar o passado, porque a gente sabe que a cada ação, a cada atitude, ela reage. E o resultado é a dor, é a doença, é a droga. O resultado é a diabetes, a artrite, a colite, a diverticulite. Isso é resultado, mas a ação é sua. Então, quando você enxerga assim, a doença como caminho, a dor como caminho, a dificuldade como caminho, porque eu não sei onde estou errando, ninguém tem intenção de errar. Mas de repente veio a gastrite, vem a bursite, vem a sinusite, vem a artrite. Para quê? Para te alertar onde você falhou. Então a gente enxerga o que a doença como caminho. E o que entra exatamente aí. A possibilidade de limpar o teu passado. Olha que bacaninha, peguei o seu tempo. Imagina, eu tô aqui bebendo dessa fonte. Então, olha que coisa interessante, né? Se a gente encarar a doença como uma sinalização da onde a gente errou, sim, é quase um mapa do tesouro, né, Eduardo? Sim. Porque assim, o corpo tá te dizendo aonde você tem que procurar o que tá mal resolvido, sim, o que você trouxe para você numa forma de interpretação que poderia ser diferente, porque o Kiai também é reinterpretar, né, Eduardo? Reinterpretar. E que é um instrumento que você consegue colocar na prática, todas as experiências na prática, e na prática você aprende muito. Às vezes você erra, mas tem essa possibilidade, porque você evolui crescendo, né? Você vai crescendo a cada dia mais, você vai descobrindo cada dia mais, vai descobrindo a causa de um, por exemplo, do bruxismo, a causa, por exemplo, de uma hemorroida, a causa, por exemplo, de uma vista cansada, ou a causa, vai buscando essa causa, né? Insônia, né? Insônia. Uma coisa bem interessante para a gente falar também sobre o método Kiai, que é uma coisa que se chama constante, né, Eduardo? Explica pra gente o que é essa constante. Como é que o Kiai, através do que o corpo está sinalizando, consegue buscar aonde está essa questão? Então, constante, vou explicar o que é uma constante. É o tempo, tá? Você plantou um feijão, não nasce hoje, mas daqui 8 dias ela germina, né? Para você nascer, você levou 9 meses. Para você ter uma gastrite, uma úlcera, uma colite, uma diverticulite, ela leva 11 anos. Essa é a constante. Para ter, por exemplo, o ciático, né, é 16 anos. Uma artrite reumatoide, ou mesmo uma fibromialgia, 22 anos. Essa é uma constante. Né? Então, constante, esse conhecimento, o autoconhecimento e a constante me traz essa possibilidade de colocar na prática. O que eu consigo colocar na prática tudo isso. Porque não adianta falar, eu já sei, eu já sabia.
eu já sei, eu já sabia, não resolve. Fecha a porta, né? Eu sempre falo que eu sei, fecha a porta. Quando fala eu não sei, aí você abre a possibilidade, né? Então. E como que o Eduardo chegou nessa constante? Isso também é bem interessante, né? Foi observação, né, Eduardo? Eu observei muito. Eu ouvia. Eu fazia o que há. Lógico, a gente tem a possibilidade de errar. Você vai tentando, até achar a solução. Mas na medida que achei a solução, a gente faz pesquisa. Quantos anos levou para vir essa dor? Quantos anos levou para vir essa bronquite, essa sinusite, essa artrite? Quanto tempo levou? Então a gente vai pesquisando, porque a natureza é pura matemática, pura física. Você acessa através da bioenergética, né? Também. Você faz, né? O teste, faz. Né? A bioenergia também a gente pode localizar. E aí, quando a pessoa que te procurava apresentava o mesmo sintoma, você começou a identificar que tinha um padrão ali, né? Padrão. Então, por isso que foram estabelecidas as constantes. Então, por exemplo, no caso de um câncer, todo mundo que chegava lá no Eduardo, né, Eduardo, com câncer, você percebia que a história estava... É 22, câncer? Não, o câncer, na realidade, quando uma doença é provocada pela mente da razão, ou racional, tem muitas doenças que é provocado pela mente de razão. Existem as doenças que é provocado por quem? Para o mundo espiritual. O mundo espiritual, aí já não se aplica a constante. Constante aplica no mundo da razão. Ah, olha que interessante. Tem quando é razão, você volta, por exemplo, a úlcera, a gastrite, a esofagite, tem uma constante que é 11 anos. Por exemplo, você pega, por exemplo, o ciático, tudo que é nervo, leva 16 anos, tá? Vou dar tudo que a artrose, a artrite reumatoide, ela leva 22 anos. Só para ver, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, tá? Eu tenho uma dor na coluna. A minha dor começou com 15 anos de idade, um exemplo, 15 anos. Começou com 15, só que a constante é 22. Você imagina 15 menos 22 dá quanto? 7 anos antes de eu nascer. Ela, minha mãe, sentiu desprezada, ignorada. Ela sofreu demais 7 anos antes de eu nascer. Então, o QI me traz a possibilidade de fazer a terapia lá. Né? Você pode até falar, mas a minha mãe já se foi desse mundo carnal. Mas não importa. Quantos anos tinha a sua mãe? Quando você nasceu? Minha mãe tinha 28 anos. 28 menos... 7. Menos 7? 28 menos 21. Quando ela tinha 21 anos, ela sofreu. Sofreu demais, né? Mas se você não sabe a história dela, um exemplo. Mas as experiências se repetem na mesma proporção da idade. Né? Quer dizer, vou dar um exemplo. O Getúlio Vargas suicidou. O filho dele suicidou. O neto dele suicidou. Né? Isso eu vi no jornal, eu vi na televisão, isso. Mas eu percebi que o padrão repetia na mesma proporção, mais ou menos na mesma idade. Então, se sua mãe sofreu com 21, a mesma experiência repetiu com 21 com você. Então, você faz o que há com 21 aqui. Né? E funciona. Eu já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes e funciona. Vou dar outro exemplo. Nasci com a bronquite. Pode acontecer? Pode. Né? Mas a minha mãe tinha 30 anos quando eu nasci. 30 menos 22, 8. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela sofreu demais com o pai dela e hoje tem bronquite. Então o que eu faço? Eu posso fazer o que há exatamente lá, naquele momento. Se eu limpo o passado, o presente melhora. Isso o que é o QI. A gente fala em QI, as pessoas não têm uma ideia do que é o QI. O QI me possibilita limpar o teu passado. Porque o passado é o presente na forma de dor, na forma de doença, na forma de problema financeiro, na forma de problema de depressão, de pânico e assim por diante. Ora, se você sabe que o passado é o presente, por que não limpar o passado? Isso que é o QI. QI me possibilita limpar o teu passado. Você fala também que tem algumas premissas, né, no atendimento, né? Tá. Você fala que tem que ter força,
Tem que acreditar e tem que estar bem concentrado, Bem concentrado. Outro dia, eu vou te contar uma historinha de uma pessoa lá de Campinas, ele deve estar me ouvindo. Lá de Campinas, o filho estava com déficit, o TDAH e o autismo. Déficit de atenção. E eu disse, quando começou o sintoma? Começou esses dias. Perguntei. Aí eu fiz a cálculo, provavelmente tinha esse filho com 32, 33 anos, mais 4, 5 anos que tem um filho, então 34, 36 anos. Eu disse, mas faz a conta, 36, mas a constante é 22, eu disse. 36 menos 22, 14 anos. 14 anos de idade, ela teve uma grande perda. Esse grande perda gerou aquele vazio enorme na alma, no peito. Aquele vazio que nada podia ser feito. Afinal, você ama. E esse vazio que é a causa do TDAH. Tem muita gente que não sabe disso. Tem que avisar as pessoas que não sabem disso. Que não adianta ficar só tomando remedinho. Precisa buscar a causa que está lá. A origem que está lá. E eu fiz o QI para a mãe desse garoto. O garoto ficou comportadinho, quietinho. Mudou totalmente o perfil. Isso é uma coisa também que é muito, traz muita alegria de saber, né? Como a gente está falando que as experiências se repetem, então a avó passou por isso, a mãe, agora você, e se você não limpar o seu passado, a sua próxima geração vai passar por isso também. Sim. Então é um trabalho que não é feito só para você, né? Você libera as próximas gerações desse fardo, né? Dessa doença, dessa manifestação, e também libera quem já se foi, porque os ancestrais também ficam presos nesse padrão, né, Eduardo? Fica preso. Quando você se cura, sempre, porque ninguém cura ninguém, mas você pode se curar. Quando você se cura totalmente, está libertando os seus ancestrais 10, 11, 13, 14, 15 gerações, porque as experiências vão se repetindo geração a geração, né? E TDAH tem cura, tem solução, mesmo em adulto. Outro dia, cuidei de uma moça que tinha esse padrão. Ela me disse que ela não conseguia. Ela fazia tudo, fazia, e depois chegava no final não conseguia. A vida inteira foi assim, ela disse foi. Pessoa que não finaliza as coisas que começa, né? Começa uma faculdade, não termina, quer fazer uma ginástica, não consegue dar continuidade. Aí a mãe dela estava lá. Eu disse, senhora, a senhora passou, quando a senhora era menina, passou uma experiência de um vazio enorme, eu disse. Talvez perdeu o ente querido, um pai, uma mãe, um avô, foi embora. E você sentiu aquele vazio enorme. Ela disse sim. E eu fiz o QI na mãe, e ela tem hoje quanto? 45 anos. E hoje ela tem uma vida... A vida dela mudou radicalmente. Transformou, né? Transformou. Porque foi resolvido, né? Foi resolvido. Hoje até ela, se não me engano, ela é gerente de uma empresa. Entendeu? Isso é o que me traz possibilidade e esperança. Outra coisa que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, o Eduardo estava contando pra gente, que ele descobriu a causa também da obesidade, né? Do excesso de peso. Conta pra eles, Eduardo, porque eu adorei saber disso. Tem muitos problemas, né? Como obesidade, como um câncer, trombose, esporão, o problema cardiovascular. Tem muitas doenças que são chamadas espirituais. Normalmente, o espiritual é assim, são pai, mãe, as pessoas que se foram desse mundo carnal, né? E quando vem um netinho tá vindo, eles vêm visitar. Só que eles vêm, mas eles ficam. Não querem ir embora. Não querem ir embora mais. Aí começa a dar problemas. Né? Eles não são, é assim, você tá num lugar que não é para você estar, né? Esse ancestral. Então, esse não entendimento do ancestral que ele pode vir visitar e vai embora, né? E às vezes o ancestral não sabe que está fazendo mal, né, Eduardo? Não sabe. Eles não sabem, eles não têm noção. É por amor, olha que coisa louca. Eu sempre falo assim, quando eu começo a fazer esse trabalho para ancestral, eu digo sempre assim, olha, vocês podem até dizer, quando eu falo vocês, no plano espiritual, mãe, pai, tio, que já se foram desse mundo carnal, vocês, às vezes você pensa assim, eu não estou fazendo mal nenhum. E eu digo assim, está sim. O fato de você estar aqui
é um prejuízo muito grande para a família. Então, eu digo sempre assim, olha, vocês têm que estar num nível um pouquinho melhor do que a gente. Porque se vocês ficarem no mesmo nível aqui, vai trazer problemas, como uma trombose, como um câncer, como um problema cardiovascular, até um infarto. Lipoma também, né? Lipoma, por exemplo, psoríase, tá? Essas doenças autoimunes, ela vai trazer. Então, o que eu faço? Eu converso dentro do trabalho que eu faço, tá? Porque o QI é um instrumento do meu eu interior, mas só que aí em si não faz nada. Então, eu preciso ter um pouquinho de autoconhecimento e conversando com o seu interior, eu faço conectar com as pessoas que já se foram desse mundo carnal e a gente faz uma terapia. Tá? Eu consigo fazer terapia por seus ancestral. E fazendo terapia, se os ancestrais permitirem fazer a terapia para os ancestrais, os sintomas desaparecem. Isso, o segredo é fazer terapia para os ancestrais. Até isso o QI me permite. O QI não é só o karatê, judô, aikido, né, para as artes marciais. Eu consigo fazer o QI para limpar o seu passado. Mas também eu consigo fazer uma terapia para os nossos ancestrais. Eu faço para um pai que já se foi. Vamos supor que o pai foi deixando muitos sentimentos, muitos ressentimentos. Foi querendo ficar, né? Né? Muitas coisas que não foram resolvidas. O QI, a gente resolve com o QI. Né? Eu faço isso. E com isso, eu tenho um caso. Posso contar aqui o caso daquela moça? Pode. Tá livre? Vou contar um caso da Lucilene. Lucilene, está me ouvindo, tá? Um beijo, Lucilene. Está me ouvindo. Um dia, essa moça me ligou e disse que estava com câncer. Eu disse, vem para cá que eu te oriento. E ela disse, sou cadeirante, eu não posso. Aí, o que eu fiz? Ela me disse que estava com câncer. Teve um câncer há 8 anos nos seios e virou uma metástase. E ela ficou, e espalhou para o corpo e pegou a coluna vertebral e ela ficou paraplégica. Ela não andava mais. Aí eu disse para ela, Lucilene, eu não posso ficar meia hora, 1 hora no telefone. Eu não posso ficar 1 hora, 1 hora no telefone. Mas eu só quero uma palavra. Acredite. Tenha fé. Crer. Acredite. Tá, inclusive, porque eu sei que o câncer está diretamente com os seus ancestrais. Eu quero conversar com você e os seus ancestrais. Eu quero que acredite. Só. E ela começou a me ligar. E eu fazendo o QI. Setembro, outubro, novembro, fazendo o QI. Fui fazendo. Ela começou a movimentar o corpo, começou a mexer as pernas. Foi. Aí no final do ano, ela parou de ligar. Eu falei, será que aconteceu mal? Pensei eu. Mas a minha surpresa, eu tive em Guararema, dia 5 de abril, e quem veio me agradecer? Ela, sem nada, andando. E eu fiquei pavo de olho. Fiquei vendo como é com uma pessoa tetraplégico, né, andando normal, sem nada. É o QI. História de superação. História de fé. Superação. Maravilhoso. Então o QI me traz essa possibilidade. No QI é concentração, criatividade e força. É a fé realmente. Então quando você tem esses ingredientes que é o crer, acreditar que você pode, sim, aí vem a solução. A solução existe para tudo. Sempre falo, a solução existe para tudo. Basta você acreditar que você pode. Outro dia eu cuidei de um senhor com Parkinson, totalmente cético. Estava totalmente cético, estava com Parkinson. Eu falei, pô, caramba, para com isso, senhor. Você sabe que não tem solução e você fica me empolgando, para com isso. Né? Vamos parar com isso, acredite aí, faça. Faça, volta. Porque o Parkinson, quando começou o Parkinson, você volta a 22 anos, eu disse. A constância do Parkinson é 22 anos. Mas não aconteceu nada. Eu disse, do nada não vê nada, tem ação, reação. Isso é físico, ação, reação, ele não é físico. Não pode, do nada não vir as coisas. Aconteceu sim.
Naquele tempo, comecei a minha faculdade de veterinária, porque os homens são... Aí começou eu quis, mas não fiz medicina, porque os homens são podres, os homens são isso. Aí, ó, achei a causa. Aí eu também achei a causa. É a frustração com os homens. Sabe, os animais são melhores que os homens, falava assim. Poxa, você acabou. Olha, você não ficou frustrado com os homens? Faz aí, eu vou fazer QI nisso, vai. Faz aí, ó, faz direitinho. Pum, eu fiz o QI. Sabe, tudo aquele sintoma desapareceu. Os tremores, né? O tremor desapareceu. Às vezes, a pessoa pensa que precisa ser grandes emoções para adoecer. E não, às vezes. É picuinha, né? Que picuinha, você fala. Olha. Por exemplo, bruxismo. Bruxismo. Vocês fazem ideia o que é bruxismo? Sabe, eu sei. É saudade. Sabe o que é saudade? Uma pessoa morreu, com aquela saudade enorme. Pum, eu faço o que há e soma todinho o bruxismo. Some todinho. 100% curadinho. Né? Hemorroida, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa sofre. Para que sofrer? Né? Hemorroida é o desespero. Medo. Aquele medo tem cenário, tem aquelas historinhas que você tem muito medo de comentar a situação por uma mãe, por exemplo. Tá? Eu vou te contar a sua história, viu, Tânia? Eu sei que você está me ouvindo. Tá? Eu vou falar, você tinha hemorroida. Eu falei, você tem florzinha. Eu brinco sempre com ela. Tinha uma florzinha. Então, ele está bravo comigo. Eu tenho certeza. Tânia, não fica brava. Não fica brava. Pensa quantas pessoas essa história vai chegar lá e vai ajudar, né? Quer dizer, ela montou uma história assim. Quando ela era menina, pequenininha, né? Meninazinha, a mãe dela dizia, não beija ninguém, porque se você beijar, você vai engravidar. A mãe disse, se você beijar, vai engravidar. Aí na brincadeirinha, correndo naquela criança pequena, brincando, o menininho chegou e deu um beijo nela. Ela ficou desesperada. Pronto, engravidei. Desesperada. A história. Desesperada. E aquele medo de comentar com a mãe. Pum! Eu fiz o que há nessa emoção. Nunca mais teve hemorroida. Nunca mais. Quer dizer, achou o cenário, achou a emoção, foi lá e deu um golpe. Deu um golpe. Olha então, só, a gente vai ter um segundo bloco aqui com o Eduardo, né? E eu quero falar para você que é o seguinte, o Eduardo está colocando aqui que tudo pode ser resolvido através do QI. Mas para a gente poder fazer esse atendimento via telefone, né, é legal você que vai ligar para a gente para falar com o Eduardo, ter um sintoma de dor, né, Eduardo? Porque é mais fácil a curto prazo, porque a gente vai ter poucos minutos aqui para estar conversando com você. Mas qualquer coisa que você queira tratar através do QI é possível, né, Eduardo? É possível, tudo tem solução. Tá? Basta a dificuldade que eu tenho, na realidade, a maior parte das pessoas não acredita nisso, nas causas e efeitos. Se você acredita, sim, você pode até aceitar, mas quando fala, você vai ter que voltar no tempo, eles não aconteceu nada. E tem aquela questão do eu não lembro também, né, Eduardo? Não lembro. Nem pensou e diz, não sei. A resistência é tão grande que fala que não lembra. Não lembro, Mas qual que é o teu espaço de atendimento, Eduardo? Aproveita para já dar também. Então, eu estou na rua Veriano Pereira 63, no bairro da Saúde, próximo à Metrô Saúde. Todo dia, estou lá das 9h15, todo dia, 9h15. Até meio-dia, hein? Até meio-dia, tá? Fica as 2 horas, de 2 horas é suficiente. Porque o que ela é rápido, não é uma coisa que... sabe, leva tempo, não é uma coisa que leva muito tempo. Ela é rapidinho, tá? Quem quiser, tá lá, estou lá. Rua Veriano Pereira, 63, Conjunto 23. Todo dia, 9h15, estando lá. Quer deixar o seu telefone? Meu telefone, eu vou dar o celular, porque eu não fico lá, né? Meu celular é 99870-4133, tá? Porque é também possível fazer pelo celular, tá? Pelo telefone. Então, se você é de fora de São Paulo, não consegue ir no espaço do Eduardo, dá também para fazer pelo telefone, né, Eduardo? Fora do país, né? Eduardo tem pessoas fora do país também. Eu vou contar uma historinha de uma moça que queria engravidar. Lá em Barcelona. Queria engravidar. Eu disse, provavelmente essa moça deve estar com um pH muito ácido, né? E pH ácido não engravida, pensei eu. Então, eu fiz o QI para ácido úrico, gota, tá?
porque a gota é ácido úrico. Se você não sabe, a causa do gota, o ácido úrico, como se diz, inveja. Sabe quando você é invejada, cobiçada, as pessoas querem ser você? Isso que é gota, ácido úrico. Então, eu fiz exatamente para isto, ácido úrico, tá? Aí eu fiz o QI. Naquela experiência, pensei eu, para alcalinizar o corpo. Eu fiz o QI, tá? Fiz o QI, tá? Bom, nasceu o primeiro filho, segundo filho, 3 filhos no telefone. Olha, que maravilha, que maravilha. Ligue já. A gente vai fazer um breakzinho agora. E aí, a gente vai abrir os telefones para quem quiser ligar aqui e falar com o Eduardo. Mas lembra que, assim, vamos focar em pessoas que estão sentindo algum tipo de dor, porque o atendimento vai ser mais bacana, você vai poder sentir aí imediatamente, tá bom? E para os outros casos, depois entre em contato com o Eduardo também, que ele vai atender você. Tem bastante gente no YouTube, hein? O telefone é 31710221. Vai ligando enquanto a gente faz esse pequeno intervalinho. Continua até já. Gente. Olá, pessoal. Voltamos. Mais um bloco aqui com você, conversando com o Eduardo sobre o que há. E nós vamos abrir os telefones daqui a pouquinho. Então, se você tem alguma questão de dor aí, liga aqui pra gente, 31710221. Já temos um ouvinte na linha, eu vou chamar daqui a pouquinho. Só quero dar um recadinho antes, que é a programação do programa Ferramentas da Consciência. Então, a gente vai estar recebendo aqui no dia 1, para você que tem interesse em autoconhecimento, Marcela Leal, né, vai contar um pouquinho pra gente do trabalho dela, do Despertar, através da Escola da Liberdade. Na sexta-feira, a gente vai receber no nosso canal, numa live super gostosa, Silvia Maria Mohamed. Síria Maria. Isso, Síria, desculpa. Ainda bem que você me corrigiu, José. Grande A gente vai falar sobre mapa kármico da palma das mãos, às 21 horas. Nós vamos receber também a Mica e o Jorge, que fazem parte da organização do 4º Encontro Global de Um Curso em Milagros, né? O evento que vai acontecer em setembro aqui em São Paulo. E também o Rodrigo Barbosa sobre infoxicação, que é quando você tem muita informação, como que o cérebro lida com isso. E eu quero te convidar, se você gosta dos temas que a gente traz aqui no programa, se inscreve no nosso YouTube, que é @co81.orgonits, porque tem uma parte da programação que fica disponível apenas lá, tá bom? Então, a gente faz aqui o programa da rádio, mas a gente vai ter conteúdo lá também, essas lives, esses outros programas vão estar por lá, tá bom? Pode compartilhar, né? Para quem tiver. Com certeza, se fizer sentido, né, José? A gente fica muito contente também de ter esse conteúdo aí só compartilhado. Do Eduardo tem 3 programas lá já. Então, que bom. E aí, vamos voltar aqui conversar com o Eduardo. Eu vou começar a falar para ele aqui de uma pergunta da Simone Silva. Obrigada, Simone, um beijo para você. Ela pergunta, Eduardo, se fascite plantar também pode ser tratada com o QI. Então, a fascite plantar, a cura é facinho, porque dói. Quando dói, veja quando começou essa dor. Mentalizou quando começou a dor? Então, mentalizou. Volta 22 anos. Você voltando 22 anos, vamos supor que começou 2 anos atrás. 2 mais 22, 24. 24 anos atrás é ano 2000. O ano 2000, você passou uma situação extremamente complicada. Deu problema seríssimo com você. E nada você podia fazer. Isso te afetou, em geral te afetou. O afetivo, família, afetou tudo. E isso que é fácil de plantar. Tá? Olha que interessante. Então, Simone, fica de olho que a gente vai receber agora um ouvinte aqui na linha, também com dor. E é a mesma coisa, né, Eduardo? Sim. Ela pode, inclusive, fazer junto, se ela quiser, né? Se quiser, pode fazer junto. Faz junto, tudo Simone, bem, Simone, se você conseguir, tá bom? Tem alguém na linha? Alô? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por esse programa maravilhoso que nos ajuda. Que bom, que bom, que gostoso. Meu nome é Vânia, eu estou chamando de Campinas. Oi, Vânia. E a minha queixa é praticamente a parte superior do corpo, que é o tronco. É dor de cabeça, dor de garganta e congestão peitoral. Tá. E quando começou esse sintoma? Olha, essa dor de cabeça, eu tenho ela, assim, vamos dizer que há muitos anos. Mas a parte de garganta e peitoral, vamos dizer que são de uns 10 anos para cá.
10 anos para cá, começou esse sintoma de dor de garganta e no peito, não é? E aí, Sim. você tem tosse, alguma coisa nesse sentido? Muita tosse. Eu sinto que o peito ele é sempre carregado, é como se tem alguma coisa que eu quero arrancar. Eu provo com todas as medicinas naturais que eu posso, mas é uma coisa que está dentro e não sai. Porque existem duas possibilidades, eu vejo por aí. Primeira possibilidade, se começou mais ou menos 10, a constante é 11. 10 mais 11, ou 11 anos, são 21. 21 ou 22 anos atrás, o ano 2002, 2001, provavelmente um fato aconteceu e que provavelmente alguém adoeceu, uma coisa muito ruim aconteceu e você teve muito medo de perda. Tem sentido? Sim, foi praticamente quando eu perdi meu pai, foi 2007. 2007. Ok. Posso fazer um QI para você? Pode. Tá bom, então. Fecha bem a mão, fecha bem os olhos e você vai concentrar. Você vai concentrar nessa história. Imagina você muito preocupada com a situação do seu pai. Sim. Imagina você preocupada, desesperada, angustiada. Conseguiu visualizar? Conseguia. Ok. Concentrou? Agora, o que você concentrou, essa introdução e essa interpretação deixa na nuvem, ou seja, deixa no seu perispírito. Porque agora você vai sentir uma palavra. Só quer uma palavra. Impossibilitada. Você não podia fazer nada. Inspira, prende o ar e foca somente na impossibilidade. Inspira. Força. Se você pensar em mais alguma coisa, você bloqueou. Só quero impossibilitado. Impossibilitado. Aí, tudo bem? Tá bom? Como é que ela chama? Vânia. Vânia, relaxou um pouquinho? Oi. Relaxou um pouquinho? Relaxei. Dá um número, 0 a 2, aliviou quanto? É uma coisa que dói. Então, mas aliviou um pouquinho? Sim, aliviou. Eu posso trabalhar sozinha, é isso? Não. Ainda não. Isso você tem que ter conhecimento, autoconhecimento. Não pode fazer isso em casa sozinho. Porque você não tem prática. Isso requer muita prática, muito domínio. Não dá para fazer sozinho em casa. Mas se quiser, você pode participar das minhas reuniões que eu faço em Campinas. Você pode participar da minha reunião em Campinas. Tá bem? Aí depois você me liga no meu celular que te passo o endereço em Campinas. Eu estou toda semana em Campinas, Valinhos, Americana. Eu estou lá na região de Nova Odessa. Eu estou sempre naquela Piracicaba, Água de São Pedro, Sorocaba. Santos. Eu já peguei o telefone, Eduardo, 998704133. Isso. Tá. Eu vou entrar em contato com você, porque eu moro no Castelo, aqui em Campinas. Sim. E sabendo que você vai estar aqui, é uma coisa que me interessa muito, porque essa semana eu estou saindo de uma crise muito forte. Tá. Então, eu acho que a hora que eu liguei o rádio, eu entrei... Mas já aliviou bastante, né? Nossa, Agora... Mas não para por aí. O que há não é só isso. Se você quiser, é assim. Eu posso fazer mais um pouquinho o que há para você? Pode sim. Então você vai fazer o seguinte. Eu costumo fazer o trabalho assim. Você sabe que grandes partes dos problemas nossos são chamados hereditário. A gente herda experiências. Mas como eu vou trabalhar esse lado? Sabe de que maneira? Vânia, né? Sim. Vânia, agora você fecha bem a mão, fecha bem os olhos. Certo. Você vai conversar com o passarinho. Quando eu falo que você vai conversar com o passarinho, é para você não pensar no nada. Porque eu quero conversar com a matriz. Quando eu falo matriz, é a sua essência, a sua alma. Quero conversar com a sua matriz. Tá. Mas não quero conversar com você, viu? Quero conversar com a matriz, sua alma.
Lembra que a alma não fala, tá? Tudo bem? Matriz Vânia. Eu quero 28 experiências desse naipe. Eu quero 28 experiências desse naipe com o desdobramento. O que é desdobramento? São as consequências da história. Por exemplo, um fato aconteceu e deu problema familiar. Na mesma história deu problema afetivo. Na mesma deu problema financeiro. Na mesma deu problema no trabalho. Isso é desdobramento. É a consequência da história. Vânia, matriz. Estou conversando com a sua alma. Eu quero 28 experiências idênticas. Lógico, a Vânia, a razão, não consegue fazer isso. Mas a tua alma consegue. Entendeu? Então você vai trazer 28 experiências com o desdobramento. E eu sei que você consegue trazer essas 28. Você consegue trazer essas 28. Só que a Vânia matriz não consegue sair. Aí que entra a Vânia razão. Você que foi conversar com o passarinho, vem pra cá, Vânia. Vem pra cá, Vânia. E você, Vânia, vai sentir só uma palavra. Impossibilitada. Só. Se você pensar 2 palavras, você bloqueia. Inspira, prende o ar. Impossibilitada, Vânia. Força. Aí. Tá bem, Vânia? E agora? Sim. Essa aliviou mais? Essa foi bonito falar com o passarinho. Gostou do passarinho? Gostei do passarinho. Ele ficou me olhando assim. Mas aliviou bem agora? Aliviou, mas eu tenho muito interesse, Eduardo. Realmente, eu tenho interesse. Tá eu vou te ensinar todinho. Tá bom? Tá bom. Me liga que eu vou dar o endereço em Campinas. Se você é de Campinas, eu dou o endereço em Campinas. Se você é de Sorocaba, eu dou o endereço em Sorocaba. Se você é de Santos, eu estou em Santos também, eu dou endereço em Santos. Eu dou endereço da Nova Odessa, Piracicaba, Água de São Pedro. Eu faço em Mogi, Guararema, em toda essa região. Eu estou lá. Todo mês, 1 ou 2 vezes, estou nessa região. Tudo bem? Obrigada, viu, Vânia, pela obrigado, sua Vânia. participação. Tá? Um bom final de semana. Obrigada, Um abraço, igualmente. obrigado. Bom, vocês já viram, né, que o Eduardo tá em vários lugares. Então, se você quer saber se ele tá pertinho de você, liga pra ele que ele te fala o lugar mais próximo, né, Eduardo? Isso. E nós temos um outro ouvinte no ar. Alô? Alô, bom dia. É que a Luciana, aqui me Fugista, de Biporã, Paraná. Que tá sempre no YouTube com a que, gente. que privilégio ter você, Privilégio. Luciana. Obrigada, viu? Obrigada pela sua companhia todos os sábados e obrigada por ter conseguido ligar aqui com a gente. Que legal. Legal. Eu tenho sorte mesmo. Caterina e José, né? Isso. Parabéns pelo programa. Obrigada, Luciana. Obrigado. Tá. Eu queria perguntar para o Eduardo, que eu moro com minha mãe de 91 anos de idade. A gente mora aqui em Biporã, já vai fazer 21 anos, né? A gente morava no Rio de Janeiro. Aí mudamos para cá. E o Paraná é muito frio, né? Então, aí eu não sei, minha mãe faz tempo, depois que meu pai faleceu, ela já tinha problema de coluna cervical e as mãos, os pés frios, agora tá quentinha, né? Mas tem dia que ela tá com a mão, a maioria do tempo, as mãos e os pés, e pelas quedas que ela teve, ela se recuperou. Mas ela tá com problema para andar, sabe? Ela tá com andador, né? Tem dificuldade, ela cansa, quer ficar sentada, às vezes só quer dormir, acorda durante a madrugada. E ela dorme tarde e está com incontinência urinária. Ela já teve problema de infecção também, ela ficou internada no hospital. Mas graças a Deus ela se recuperou e eu queria ver se ele pode aplicar, né, o método para ver se ela melhora, né? Sim, nesse caso, Luciana, né? Então, nesse caso, Luciana, eu preciso cuidar de você. Porque a sua mãe, vou pedir para a sua mãe pensar nisso, naquilo, vai ter dificuldade. Mas você não, você entendeu, você compreendeu, e você faz, através de você, Luciana, você vai fazer para sua mãe. É perfeitamente possível. Você, cuidando de você, você sabe a história da sua mãe, você sabe o que ela passou,
Né? Então, você, através de você, tá? Eu faço para sua mãe. Né? Então, é perfeitamente possível fazer isso. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço... Ontem eu tive em Guararema, estava em Guararema, tinha uma pessoa que o filho estava com bruxismo. E eu disse, quando começou? Ela disse, nasceu com isso. Então, eu fiz para a mãe. Você vai pensar numa experiência assim, assado. Expliquei direitinho e eu fiz para a mãe. O que aconteceu? O filho teve uma sensação muito boa de bruxismo, conseguiu achar a causa. O sintoma foi embora. Eu tive bruxismo já quando eu tinha 21 anos de idade, por aí. Eu tive bruxismo, mas eu me recuperei. Então, o bom do QI é que ela dá resultado na hora. Não é assim, um dia vai melhorar. Não, você vê resultado na hora. O QI é a terapia do agora. É o agora. Não é a terapia de um dia vai melhorar. É o já, é o agora. Né? Então, eu gostaria que você pudesse me ligar lá com mais tempinho, porque eu tenho muitas coisas a fazer o QI. Tem muitos QI aí para você. Você fala tantas coisas que tem que fazer uma por vez, né, Eduardo? Né? Essa incontinência, eu já fiz cirurgia espiritual, ela não melhorou. No caso da incontinência urinária, eu preciso fazer o espiritual, fazer umas terapias para os seus ancestrais. Assim. Tem uma dívida, eu sei que tem, então, aí eu faço, por isso que eu disse para você aqui, no ar aqui vai ser um pouquinho difícil, mas eu faço terapia para os seus ancestrais. Né? Em vez de fazer terapia para você, porque na realidade, pensa comigo, o passado é o presente na forma de esse cistite, essa infecção, tá? É resultado. Então, você imagina, o passado é o presente na forma de sintomas. Mas o meu antepassado é o meu passado também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a terapia para o ancestral. É a terapia para as pessoas que se foram desse mundo carnal. Né? É perfeitamente possível fazer isso. E é mais fácil. Sabe? É mais fácil fazer porque o ancestral, você não tem mais consciência. Porque a consciência é uma máquina de bloquear a gente, sabe? Né? Mas o ancestral não me bloqueia. Não, lógico, precisa dar umas bronquinhas de vez em quando, né? Mas, fazer um acordo, né? Fazer um acordo. Eu sei que tem dívidas, eu sei que da família, da parte da minha mãe é Abe, ela conservou o sobrenome Abe. Ela casou, então ela recebeu mais um Fujita, que é o sobrenome, né? Então vai puxar do lado do marido também. Então, tudo isso é possível, sim. Tudo é possível. Tá? Eu costumo fazer o QI para um ancestral, sim. É possível. Eu sei do sofrimento da família, a minha avó, eu conheci minha avó, só não conheci o avô. Os dois avós faleceram cedo. Isso, só que eu já sei, não resolve. Tem que colocar na prática, QI é prática. QI é no ato, é o agora. Tudo bem? Mas me liga que eu faço para você. Bom saber que vai ter um caminho, né, Luciana? Então, entre em contato com o Eduardo depois, ele vai te orientando, né? Com certeza. E mais uma vez, nossa, muito obrigada, né, por nos acompanhar e por ter ligado aqui para participar do programa. Obrigado por tudo aí. Sempre dá um bom dia muito caloroso pra gente. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, um abraço. E a gente tem mais um ouvinte no ar. Alô? Alô? Oi, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Caterine. É Sueli? Tudo bom, Sueli? Tudo bem. Sueli, fica à vontade para conversar com o Eduardo. Ô, Eduardo, bom dia. Eu estou muito feliz e emocionada por ter conseguido. A minha dor, e tem ficado muito grande, já fui até 5 ortopedistas, e foi detectado que era uma neuropatia periférica. Então, assim, eu tenho muitas dores nos pés, queimo e nas mãos. E surgiu um neuroma de morte no pé esquerdo, só que depois disso veio, isso há 2 anos, e veio essa neuropatia. Então, assim, é dor 24 horas, e assim, eu tomo remédio, tudo, mas eu estou fazendo pura fisioterapia e até agora essa dor, essa queimação, essas pontadas e câimbras ainda não melhoraram. Então,
como que ela chama? Sueli. O seu caso também, o neuroma de Norton, tá? É um tumorzinho. E todo tumorzinho, ela é um fator espiritual. E eu preciso cuidar, eu preciso fazer uma terapia para os seus ancestrais. Fazendo seus terapias para os ancestrais, o neuroma desaparece. É certeza. Tudo bem? Sim. Quando começou o neuroma? Faz 3 anos. 10 anos? Não, 3. Foi no meio da pandemia, foi quando eu estava aqui, fiquei muito nervosa, desesperada. Tá. Eu vou te ajudar agora. Você consegue, tá ok? Ok. Tá? Como é que é? Sueli, fecha os olhos, não abra mais os olhos, tá? Você vai conversar com o passarinho. Quando eu falo conversar com o passarinho, é para você não pensar em nada. Porque se você pensar, você racionaliza, você bloqueia, ok? Então, não pensa em nada, porque eu vou conversar com a sua matriz. Matriz é a sua alma, a sua essência. A tua essência é muito inteligente. É muito inteligente, sabe tudo, entende tudo, compreende tudo. É por essa razão que você vai voltar, uns 4, 5 anos atrás, você vai voltar, e você vai encontrar um fator espiritual. Um fator espiritual. Como falo espiritual, são pessoas que já se foram desse mundo carnal. Tipo, sabe, um avô, uma avó, uma mãe, as pessoas que já se foram no mundo carnal. Vocês, conectados com a Lucy? Sueli. Você conectado com... Desculpe, quando eu me concentro, a minha mente e razão vai embora. Entendeu? Sueli, a matriz vai conectar com o plano espiritual, e vocês conectados com o plano espiritual, vocês são gente boa, gente de bem, mas saibam de uma coisa muito importante: a presença de vocês, ela é muito prejudicial, né? Porque se você estiver no mesmo nível padrão igual a nossa, vai trazer problemas seríssimos. É por isso que eu quero que todos vocês conectados com a Sueli, mas faça com fé, hein? Faça todos vocês com fé. Não adianta a Sueli ter fé, mas vocês não. Que 80% dos ancestrais tentam me bloquear. Espero que você não me bloqueie. Todos vocês. Tá? Porque você ama. Faça por amor. Faça por amor, então. Vocês conectados. Eu quero 22 experiências familiar e mais 22 experiências afetivas. E todos vocês conectados com a Sueli. Todos vocês conectados. Eu quero 22 experiências. 22 experiências extremamente significativas. Vocês conseguem trazer essas 22 experiências. Vocês conseguem trazer essas 22 experiências com o desdobramento. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Só não conseguem sair. Temos só um minutinho. Só não conseguem sair. Então você vai sentir uma palavra, só uma palavra. Impossibilitado. Só. Sueli, só que você não consegue. A Sueli, razão, vai sentir impossibilitado. Inspira para o Sueli. Impossibilitado. Força. Capricha aí. Impossibilitado, Sueli. Aí. Tudo bem? Tá bem? Sim. Aliviou, não aliviou? Nossa, senti um alívio. Enorme, não foi? Sim. Sim, parece que foi saindo assim. Sueli, uma pressão muito grande. Eu quero até que você, se você sentir de ligar para o Eduardo agora para continuar, a gente vai precisar encerrar aqui o programa, porque o nosso tempo é curtinho, tá bom? Quero agradecer a sua participação. Obrigado. Deixa de novo o telefone, Eduardo. Meu telefone é 999-870-4133. Se você quiser ligar, ele continua até o atendimento aqui fora do ar, tá bom? Eu quero agradecer, Sueli, obrigada pela sua participação. Obrigada a todos que acompanharam. A gente se vê de novo sábado que vem. Obrigada, Eduardo. Obrigado.